Nós vamos falar agora sobre a exclusividade de Deus. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e agora nós já estamos na lição de número 4. O tema, a exclusividade de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo fez essas duas perguntas porque no capítulo anterior ele mostrou que o fato de ser judeu e circuncidado não era garantia da salvação. Então, se ser judeu e circuncidado não garante a salvação, que utilidade então? Qual que é a utilidade da circuncisão e da raça judaica? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Nunca se esqueçam disso, os judeus são privilegiados, receberam a palavra primeiro do que qualquer um de nós. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. A nação de Israel é eleita, mas não quer dizer que todos os judeus serão salvos. E Paulo disse, nem por isso a eleição foi em vão. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Podem se assentar e que Deus abençoe a leitura de sua palavra. A exclusividade de Deus. Paulo fez uma pergunta, irmãos, que todos nós fazemos. Vamos ser sinceros. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, qual é a vantagem de sermos crentes? Qual é a vantagem de sermos cristãos? Qual é a utilidade desta reunião? Qual é a importância desta igreja? Quem nunca se fez esta pergunta? E às vezes a resposta não é exatamente o que nós queríamos, e por isso algumas pessoas já desistiram da vida cristã, e já desistiram inclusive desta igreja. Não há nada de errado em fazer essas perguntas. O problema muitas vezes se encontra na resposta que nós obtemos. Mas a pergunta é legítima. No capítulo 2, Paulo deixou bem claro que sendo judeu, filho de Abraão, marcado pela circuncisão, de nada aproveitava para a salvação de uma pessoa. Então, qual a vantagem de ser a nação escolhida de Deus? Só sofrimento? Só perseguição? Porque nós somos testemunhas de que nenhum povo tem sofrido mais e tem sido mais perseguido que a raça judaica. Se Deus não faz acepção de pessoas, e nós vimos que Ele não faz, qual a vantagem de nascer judeu? E talvez você não saiba, mas a grande maioria de nós aqui talvez venha da descendência judaica. Eu não sabia disso, até examinar o meu sobrenome, Mendonça Ribeiro. Família judaica, que veio da Península Ibérica, ali principalmente entre Portugal e Espanha. E para piorar ou melhorar a minha situação, fiquei sabendo também que nós somos de origem polonesa, que meus antepassados fugiram da Polônia e vieram para o Brasil. Talvez eu também seja de descendência judaica. Mas qual a vantagem? Ser perseguido? Sofrer perseguição? Paulo responde que há muita vantagem em ser um judeu. Ele diz no verso 2, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Antes de vir ao mundo, Deus confiou a sua palavra eterna por meio da nação de Israel. E só depois ele veio ao mundo por meio de Jesus. Israel então nos deu a Bíblia. Israel nos deu o Messias. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Amém, irmãos? Quando fazemos esse tipo de pergunta, será que vale a pena servir a Deus? Estamos duvidando de Deus? Ou estamos duvidando da nossa falta, da nossa fé, ou da nossa falta de fé? Independente, Paulo diz que a nossa falta de fé não invalida a fidelidade de Deus. Ao contrário, a nossa falta de fé invalida apenas a nossa fé. Desde a Torre de Babel até os dias de hoje, a grande maioria dos homens duvida de Deus. E daí?
Eles estão duvidando de Deus há milênios. E daí? Isso não invalida a verdade. Não invalida a soberania de Deus. Você sabe que apenas 8 almas entraram na arca de Noé. E milhões de seres humanos, calculamos que havia no mínimo 32 milhões de pessoas na época do dilúvio, pereceram no dilúvio universal. E Jesus agora diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então sempre haverá mais pessoas duvidando e desacreditando do que pessoas confiando e recebendo Jesus Cristo. Agora, irmãos e irmãs, se a voz do povo fosse a voz de Deus, como a gente ouve por aí, o Brasil então nunca teria votado errado. O Brasil nunca teria escolhido de forma errada os seus representantes. Hoje nós teríamos os melhores presidentes de uma nação que jamais tivemos, teríamos os melhores governadores, os melhores senadores, os melhores deputados, os melhores prefeitos, os melhores vereadores, se a voz do povo fosse a voz de Deus. Mas as nossas escolhas mostram que nós não falamos por Deus. As nossas escolhas mostram que nós não representamos a Deus. Então, na primeira parte do capítulo 3, Paulo irá nos mostrar que Deus é único e que Deus é exclusivo e que fora dele não há salvação e que a nossa única esperança está em Jesus Cristo. E fora de Jesus, a nossa esperança é vã. Então nós vamos aprender nessa primeira parte do capítulo 3, 3 ensinamentos. Primeiro, Deus mostra a sua justiça na injustiça do ser humano. Deus vai mostrar que Ele é justo na nossa injustiça. Segundo, Deus não faz acepção de pecadores. Mais uma vez nós vamos aprender que Deus não faz acepção de pessoas. E terceiro, Deus não pode nos salvar por meio da lei. Impossível ser salvo por meio de si mesmo. Então, prestando atenção agora, o primeiro ensinamento de todos é que nós somos medidos pela régua de Deus e não pela régua dos homens. Quem nos mede é Deus. No verso 5, Paulo diz: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E ele faz uma ressalva: falo como homem, este raciocínio é humano, não é divino. Por favor, não tire este ensinamento do contexto. Quem está falando aqui agora é um homem falho, limitado e pecador. Deus é tão soberano, irmãos, mas Ele é tão soberano que até mesmo o nosso pecado, no final das contas, prova o seu amor e a sua justiça para conosco. Por exemplo, lembra do pecado dos irmãos de José? Que o venderam como escravo, mentiram para o pai que ele havia sido estraçalhado por uma besta. O que José disse para os seus irmãos? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus, o soberano, o intentou para bem. Então nesta manhã, como é confortante saber que Deus está sempre no controle de todos os acontecimentos, bons e maus, maus e bons. Mas às vezes nós queremos questionar a sabedoria de Deus. Por isso que Paulo fez a ressalva: falo como homem. Quem questiona a sabedoria de Deus está falando como ser humano. Quer dizer que queremos culpar a Deus pelos nossos pecados? Queremos culpar a Deus pelas nossas decisões erráticas? Para entender esse raciocínio humano, podemos usar o rei Davi como exemplo. Imaginemos que ele, chegando no céu, Davi, disse assim para Deus: Senhor, eu adulterei com Betseba e cheguei a matar o marido dela, mas foi para o bem, não foi, Senhor? Pois através do meu casamento com Betseba nasceu Salomão, e por meio de Salomão, Jesus, o Messias, veio ao mundo. Então Davi estaria falando como homem, mas Deus responderia assim para o rei Davi:
Davi, eu acabei usando o seu pecado para minha honra e para minha glória, mas Davi continua sendo o seu pecado, e continua sendo a sua desonra e a sua desobediência perante mim. Então, mesmo que Deus seja soberano acima das nossas escolhas erradas, Paulo assim resumiu a minha e a sua situação no versículo 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, meus amados irmãos, lembre-se, Deus nunca vai sair perdendo. Deus nunca vai sair perdendo. E como que Deus mede o tipo de vida que eu e você estamos levando nesta manhã? Primeiro, julgando o que fazemos de errado. Verso 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Deus julga. Ele é juiz. Agora, Deus não é o autor e muito menos a fonte de nossos pecados. Mas Ele é assim o único capaz de transformar os nossos pecados em bênçãos. Deus usou a traição de Judas Iscariotes, para realizar o maior espetáculo do mundo, que foi a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas nem por isso Judas escapou da condenação. A Bíblia diz que ele morreu em seguida, e a Bíblia garante que ele foi condenado, chamado filho da perdição. Podemos garantir que ele se encontra no inferno nesta manhã. Então não confundamos a longanimidade de Deus com passividade. Paulo disse, de maneira nenhuma, Deus não é passivo. Na época de Paulo, judeus e gentios acreditavam em um julgamento final. Os homens em geral sempre acreditaram no acerto de contas. Apesar do paganismo de um, da idolatria do outro, os homens do passado acreditavam em um acerto de contas após a morte. Enquanto a Inglaterra estava perdendo a guerra para o nazismo, e a Inglaterra estava entrando em colapso político e econômico, Winston Churchill disse para os britânicos: vocês precisam acreditar novamente na existência do céu e do inferno, como uma vez vocês acreditavam, porque só assim a Inglaterra voltará a ser uma nação melhor. É muito importante saber que Deus pode usar o nosso podre. É muito importante saber que Deus pode usar a nossa queda para a sua honra e para a sua glória. Mas é muito importante saber também que seremos julgados e às vezes até castigados pelas nossas mazelas. Porque Gálatas 6, verso 7 diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quantos acreditam na lei da semeadura? Lembro-me anos atrás, eu era um adolescente, e um casal da nossa igreja, revoltado contra a igreja, revoltado contra o nosso pastor, deixou a igreja. Nada mudou na vida do nosso pastor, e nada mudou na vida da nossa igreja. Mas 16 anos mais tarde, o único filho daquele casal estava na baixada da rua Duque de Caxias. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Precisamos sempre acreditar na lei da semeadura, mas ao mesmo tempo, acreditar que Deus nunca nos abandona e nunca nos despreza. Além de nos julgar, Deus também mede a nossa vida, sendo sempre justo na nossa condenação. Veja o verso 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Quem pensa que pode viver pecando por causa da graça e da misericórdia de Deus, esse sim merece ser castigado, ensinou Paulo. A condenação desse é justa. Irmãos, o pecado
ele tem que ser um acidente nas nossas vidas, amém? E não algo deliberado e planejado. Paulo, pregador da salvação pela graça, mediante a fé, também ensina que a graça não é licença para pecar. Nós vimos na primeira parte do estudo, a benignidade de Deus tem a ver com os pecados do passado, a paciência de Deus tem a ver com os nossos pecados no presente, e a longanimidade de Deus tem a ver com os nossos pecados ainda no futuro, que vão acontecer. Então Deus é riquíssimo em benignidade, paciência e longanimidade. Mas Paulo está dizendo, nada disso é licença para pecar, mas deveria ser força para vencer o pecado. Está faltando força? Pode ser que esteja faltando salvação ou transformação. Paulo estava sendo acusado de pregar um evangelho água com açúcar, aberto demais, fácil demais. Porém, meus irmãos, goste ou não de ouvir isso, foi isso mesmo que Paulo ensinou, salvação pela graça, sem as obras da lei. Então, se isso quer dizer que nós somos fáceis, então a nossa igreja é a mais fácil do mundo. Precisamos agir como o sumo sacerdote Arão, quando Deus tirou a vida de 2 de seus filhos, por causa de um pecado gravíssimo. Arão ficou calado na presença de Deus. Arão não reclamou, Arão não disse nada. Por quê? Porque Arão acreditava, aí sim, na soberania de Deus, na sabedoria de Deus. E nós acreditamos? Portanto, se cair um raio hoje sobre a nossa cabeça, sem mais nem menos, iremos ainda confiar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Apesar da graça de Jesus, Deus continua julgando e Deus continua condenando os nossos pecados. Nunca existiu licença para pecar, mas infelizmente o homem depravado abusa do amor de Deus, o homem hipócrita abusa do amor de Deus, e o homem religioso, que somos nós, abusa também do amor de Deus. A régua de Deus é diferente da régua do homem. Em segundo lugar, seremos medidos pelo pecado e não pela nossa classe social. Verso 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo deixa bem claro que o judeu, no caso aqui o moralista, e o gentil, que era o pagão, são todos pecadores aos olhos de Deus. O religioso e o pagão são pecadores aos olhos de Deus, e que nenhum é melhor ou pior do que o outro. A expressão debaixo do pecado literalmente quer dizer, nós somos todos escravos do pecado. Todos os homens sabem exatamente o que significa ser escravo do pecado, porque todos são. Estamos debaixo do poder e da culpa do pecado ao mesmo tempo. E de onde você acha que vêm as nossas doenças psicossomáticas? De onde você acha que vêm os nossos problemas emocionais? Do poder e da culpa do pecado. Tiago disse, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, vem de nós mesmos, de dentro de cada um de nós. Portanto, o que nos diferencia um do outro é como lidamos com o nosso pecado, e não a nossa raça, ou a nossa classe social, ou nosso nível acadêmico. O que nos diferencia um do outro é como nós lidamos com o nosso pecado. Veja versos 11 e 12. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você viu, Paulo tirou esta passagem do Velho Testamento,
Era assim que os profetas já falavam sobre nós. Sempre foi consenso entre os homens de Deus que o pecado é universal. O único que escapou do pecado universal foi Jesus Cristo. Observe então as expressões que Paulo pegou emprestado do Velho Testamento. A primeira expressão, nenhum sequer. Nenhum de nós. Aqui Paulo incluiu desde o melhor até o pior dos pecadores. Como eu disse na aula passada, aqui ele incluiu Adolfo Hitler, que eu considero um dos piores pecadores que jamais veio ao mundo, e a Madre Teresa de Calcutá, que eu considero uma das melhores santas que já veio ao mundo. E Paulo disse que tanto um como o outro, nenhum sequer, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, nenhum sequer. E se você foi chamado para o ministério, jovens, lembre-se disso. Este ensinamento vai ajudá-lo a saber lidar com as pessoas, a não se decepcionar com elas, a não ficar frustrado com elas, e nem consigo mesmo, porque nenhum sequer quer dizer nenhum sequer. E olha o que mais, ninguém que busque a Deus. Como explicar todas as religiões que há no mundo? Há pelo menos mais de 10.000 diferentes crenças no mundo. Não estão todos buscando a Deus? Não. Paulo diz que não. Estão buscando idolatria, mas não o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Outra expressão, fizeram-se inúteis. Essa expressão era usada em relação a uma fruta que havia apodrecido. Não tinha utilidade alguma, não tinha valor nutritivo algum. Ao contrário, se a fruta estragada for ingerida, ela pode causar intoxicação alimentar. E é assim que Deus nos vê. Fizeram-se inúteis. Todos nós somos isso, e nós somos muito mais. Então, pergunta, igreja, qual é a nossa única esperança? A esperança para nós? Verso 24 responde: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Há esperança para nós e é só em Jesus Cristo. Irmão Paulo Siqueira nos conta que quando ele foi diagnosticado com aterosclerose, o que é isso? Placas de gordura no interior das artérias. Ele relutou em ser operado, mas quando viu que não tinha outra opção, a não ser abrir o peito, ele se entregou completamente aos cuidados de Deus e dos médicos. E agora o outro Paulo de Tarso, está tentando nos convencer que todos nós aqui temos placas de pecado no interior das nossas artérias e de todos os nossos órgãos internos. E que o único remédio é Jesus Cristo. A única cura é Jesus Cristo. Mas tem que ser por meio do arrependimento dos nossos pecados. Por que não nos arrependemos diariamente de nossas falhas e mazelas? Por que não? Paulo explicou a razão de nossa insensibilidade no versículo 18, olha, não há temor de Deus diante de seus olhos. Nós não nos arrependemos porque não há temor de Deus. Você vê as igrejas semi-vazias e se pergunta por que a igreja está semi-vazia? Porque não há temor de Deus. Você vê a justiça sendo injustiça e pergunta por quê? Porque não há temor de Deus. Você vê o número de assaltos e de homicídios crescendo e pergunta por quê? Porque não há temor de Deus. E você vê os idosos sendo assaltados de dentro do próprio INSS e pergunta por quê? Porque não há temor de Deus. João Calvino assim explicou
o conceito do temor de Deus. Abro aspas para João Calvino. Em suma, o temor de Deus é um freio que restringe a nossa iniquidade. Quando o temor de Deus está em falta em nossas vidas, nós passamos a ter mais liberdade para expressar toda a nossa libertinagem que há dentro de nós, fecho aspas. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém, irmãos? Nós precisamos buscar o temor do Senhor. O pecado é o que nos define, e não a nossa classe social, medidos pela régua de Deus e não dos homens, e medidos pelo pecado e não pela nossa classe social. E terceiro, medidos pela graça de Deus e não pela lei de Deus. Graça e não lei. Verso 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quem depende da lei, como eu ensinei na aula passada, irá receber o que a lei de Deus determina. E o que a lei de Deus determina contra o pecado? Condenação. E apesar disso, há alguns que querem depender da lei, há aqueles que se julgam justos, pois não matam nem roubam, há aqueles que se julgam justos, pois guardam o dia de sábado e evitam certo tipo de comida, e há aqueles que se julgam justos, porque já foram batizados, catequizados, e observam a Eucaristia todos os domingos. Mas Paulo diz para essas pessoas aqui no verso 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, igreja, a única solução é trocar a lei de Deus pela graça de Deus. E como você e eu podemos fazer isso? Primeiro, a lei serve para nos direcionar, mas jamais para nos salvar. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E é bom conhecer o pecado, saber o que é pecado. A lei de Deus é como um espelho para nos mostrar onde nós estamos sujos. E ela mostra, mas ela jamais consegue nos lavar da nossa sujeira. Por meio da lei escrita em tábuas de pedras, ou na tábua dos corações. Sabemos hoje de manhã que é errado mentir, matar, criticar, julgar as pessoas, mas ela nem por isso consegue nos libertar desses vícios, consegue nos libertar desses pecados. A lei de Moisés deu direção para o povo de Israel durante milênios. Mas você concorda? Não existe nenhum povo no mundo que mais tenha se afastado de Deus do que o próprio povo de Israel. Eles negaram o Messias há 2000 anos e a maioria deles o nega até os dias de hoje. Por isso Deus irá enviar o período da grande tribulação sobre a casa de Israel e sobre o mundo inteiro. Porque apesar da lei, eles não conseguiram vencer o pecado. Veja Daniel 9, verso 24, profetizando sobre o período da grande tribulação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Por que Deus vai mandar a tribulação? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é o Messias. Então você viu, a lei é boa para iluminar o nosso caminho, mas ela não consegue impedir a nossa queda. E se cairmos, ela não nos resgata, ela apenas nos condena. Por isso mesmo, Deus nos deu uma alternativa, uma grande alternativa. Veja, em segundo lugar, a justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo, ao invés da lei.
Verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Por meio de Jesus, hoje de manhã, Deus pode passar por cima de todos os nossos pecados, e mesmo assim continuar sendo justo. Ele vai passar por cima dos nossos pecados e mesmo assim continuar sendo justo? Na lei ele só seria justo se nos condenasse, nos fizesse pagar pelos nossos erros. Mas em Cristo, Ele consegue ser justo nos perdoando, porque os nossos pecados já foram pagos, já foram condenados na crucificação e na morte de Jesus Cristo. A lei é boa, mas ela nunca fez e nunca fará parte de nossa salvação. Paulo disse em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. No verso 24, Paulo resume o plano de Deus para a salvação do homem. Olha só que resumo, vamos ler juntos? Verso 24, Paulo resume o plano de Deus para a salvação. Vamos ler juntos. Prontos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja mais uma vez o resumo de Paulo. Preste atenção, isso aqui é interessante. Primeiro, justificação. É uma imagem tirada das cortes judiciais. Paulo foi lá na corte romana e tirou a palavra justificação. E ele disse, Deus é o juiz e Ele tem nos justificado em Jesus. Segunda palavra, redenção. Já é uma imagem tirada do comércio de escravos. Propiciação é uma imagem tirada das práticas religiosas, tanto dos judeus como dos gregos, que queriam apaziguar os seus deuses com oferendas. Só Jesus Cristo oferece tudo isso dentro de um mesmo pacote. Justificação, redenção, propiciação. Veja o que João disse em 1 João 2:2, vamos ler juntos. Eu sinto que a igreja precisa participar. Vamos dialogar nesta manhã. Todos juntos? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O ladrão, o assassino, o mentiroso, estão destituídos da glória de Deus. Assim também eu e você estamos destituídos. Talvez eles estejam no fundo do poço. Ladrão, assassino, mentiroso. E eu e você, por causa do Templo Batista Maranata, estamos no topo de um edifício. Pode escolher o prédio mais alto da cidade. Em comparação aos ladrões, assassinos e mentirosos, eles estão lá no fundo do poço, nós estamos lá no topo da montanha mais alta do mundo. Mas tanto eles quanto nós estamos muito longe de tocar qualquer estrela que Deus criou no céu. Tanto eles como nós estamos muito longe de tocar no trono da graça de Deus. Então a palavra redenção era usada para soltar os escravos, os prisioneiros condenados. E dependendo do preço pago, essas pessoas eram liberadas, elas eram soltas no mesmo dia e na mesma hora. E Paulo então ensina que Jesus pagou o preço da nossa redenção por completo. E isso deveria fazer de mim e de você pessoas muito gratas, muito dedicadas a Deus e muito amorosas e muito fáceis de se lidar.